Eu digo, não mudou nada. Aí eu falei boa noite, mais tarde você falou que era boa tarde, não mudou nada. Agora é noite, aí deu claro. Amém. Abre nas suas Bíblias, Apocalipse. Vamos ler versos 9 a 16. Apocalipse 1, 9 a 16. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino impaciente de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelos testemunhos de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e mirando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E verso 17: E eu, quando ouvi, caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos orar. Precioso Pai, nós te louvamos pela palavra de Deus. Pai, é um livro tão perfeito. No livro de Apocalipse, que muitas pessoas têm medo dele por causa do seu simbolismo e tudo. Mas o Pai, hoje à noite, o simbolismo que está escrito aqui ajuda a gente a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Então, abençoe o nosso estudo hoje, ajuda a gente realmente conseguir e completar o estudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Pode sentar-se. O título desse estudo: quem está falando? Quem está falando? Nós temos que entender que o livro de Apocalipse não é Apocalipse de João, mas a Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo. E nesse primeiro capítulo, Deus deixa a gente conhecer um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, e João viu o Senhor. No dia do Senhor, João o viu de trás. Eu achei interessante quando eu estava lendo que ele viu atrás, ele olhou atrás para ver o quê? A voz. Como é que vê a voz? Como é que vê a voz? A gente já para entender que ele queria ver quem estava falando, não é? Mas ele virou para ver a voz. Eu gosto de ler e rir de vez em quando também, como no antigo tradução da nossa Bíblia, fala sobre Lázaro,
que estava morto, o Senhor chamou ele para sair, e a nossa tradução digital fala que o defunto saiu. Não estava defunto mais, ele já ressuscitou, estava vivo. Então, sem ser foi na tradição que eu acho engraçado. Mas hoje ele estava no dia do Senhor, uma grande voz como trombeta. A trombeta foi usada para dar alarme. Olha comigo em Joel. Joel. Mas a minha pergunta é Joel mesmo. Eu estava com medo. Eu errei e escrevi em inglês e em português. Então, desculpa a vergonha que eu passei. Então, Joel fala claramente, olha aqui, tocai a trombeta em Sião, e clamei a alta voz no meu santo monte, remem todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Aqui o Apocalipse já chegou, o dia do Senhor. Então é maravilhoso, uma grande voz dizendo que é o alfa e ômega, o primeiro e derradeiro, verso 11. Então, essa não tem segredo para nós, então podemos continuar. E ele falou, o que vês, escreve, manda as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 igrejas literais. Eu estava curioso. Então, eu achei o mapa, para mostrar, está vendo? Todas essas igrejas, sabe? Porque hoje em dia é Turquia. Então, nós já vimos no jornal e tudo que às vezes, de vez em quando, a Turquia está ameaçando para descer e apoiar a Síria contra Israel. Mas parece que por enquanto ficou quieto. Você fala, mas onde que fica a Turquia? Eu fico satisfeito que você queria saber. Porque, olha, Turquia está lá em cima, e depois tem Síria, Líbano, e depois aqui embaixo Israel. Então dá para ver, Iraque e tudo. Nós estudamos e vimos no jornal todos esses lugares e não temos nem ideia onde está em relação a Israel. Mas Israel está aqui embaixo. E pensa, o Oriente Médio, todo mundo está contra Israel. Olha o tamanho dos países que estão contra Israel. E veja o tamanho de Israel. E mesmo assim Israel está para se defender. É lógico, ele tem alianças com vários países, incluindo os Estados Unidos, mas mesmo assim, é um país pequeno. E todo o Oriente Médio está implicado com ele. Bom, voltando, o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado que fala para todo homem estudar. No dia do Senhor, João viu de trás para ver quem lhe falava. Verso 12. Ele viu 7 candeeiros. Essa representa as 7 igrejas dos gentios. Nota, dos gentios. O Senhor Jesus Cristo veio. Conforme João 1, ele criou o mundo, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu povo, e o seu povo não o recebeu. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São as 7 igrejas dos gentios. É nós, gente. Tem judeu aqui hoje? Só eu tenho um irmão que é judeu. Sabia? É o nome dele é Jesus Cristo. É tudo bem. Então, no meio dos candeeiros recebe o Senhor Jesus Cristo. E o João viu um semelhante ao homem. Então, esse verso 13 aqui no primeiro capítulo. Então, eu achei super interessante. Até agora tem mistério? Tem mistério até agora? Sim ou não? Faz assim, sim ou não? A justiça é assim. Não. E tudo. Então, o Apocalipse é difícil entender? É difícil entender? Por enquanto não. Tudo bem. E os 7 candeeiros, verso 20, deixa eu abrir minha Bíblia.
7 candeeiros das igrejas dos gentios que já falei. Mateus 28, 20 fala: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E João viu essa literalmente na sua própria vida. Está lá preso, porque ele pregava o Evangelho e tudo. Ele já conforme a tradução, já pensou de matar João de várias maneiras e não deu conta. Porque Deus o preservou. O Senhor Jesus Cristo estava com ele. Hebreus 13, versos 5 e 6 fala: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer homem. Essa é fácil dizer, não é? Não temerei. Mas quando chega naquela realidade, nós trememos, não trememos. Essa razão que nós temos, Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Quando as coisas ficam difíceis no redor, eu olho para o Senhor. E para os irmãos, eu já falei isso, mas esse é o meu versículo de vida. Esse é o versículo principal que orienta a minha vida. Porque eu quero, quando aperto as coisas, olhar para o autor e consumador da minha fé. Então, e os 7 candeeiros representando as 7 igrejas dos gentios. Ali estão as 7 lâmpadas de ouro em seu brilho celestial. Ali então, as 7 igrejas dos gentios representadas por essas lâmpadas, que é a luz do mundo. Lembra? O Senhor Jesus Cristo falou que ele era a luz do mundo, e depois ele falou: vós sois a luz do mundo, e deixa a sua luz resplandecer no mundo. Essa razão que nós estamos neste mundo, mas temos a luz do Senhor Jesus Cristo junto com ele. Bom, o Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, e que fala para todo homem escutar. Mas eles não estão sozinhos. Um é visto no meio daqueles a quem o apóstolo reconheceu. Ele é semelhante ao Filho do Homem. Isto é, ele é o próprio Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. E veja bem, o pastor Marcos está pregando todo quarto e domingo do Evangelho que chama no tempo progressivo, não é? Cronológico, muito bem, obrigado. E ele fala que Mateus representa o Senhor Jesus Cristo como quem? Marcos, servo. Lucas, filho do homem. João viu o quê? Uma pessoa que parece com o filho do homem. E tu, filho do homem. Foi ele que disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Bom, em Mateus 18, o Senhor Jesus Cristo estava falando: quando tiver problemas, vai juntar, orar sobre o problema, e ele está no meio. Mas se ele ficar no meio de nós, quando estamos com problemas, ele não fica no meio de nós. Como é que sabemos? Mateus 28, 20 fala: eis que estou convosco até consumação, até o fim dos tempos. Amém? Tudo bem. Foi ele que disse: onde 2 ou 3 estão, também eu estou contigo sempre, até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Bom, ele ainda está no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é o Filho do Homem, aquele que Daniel conhecia por esse nome. Então vamos olhar em Daniel 7. O 13º versículo.
minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Agora em 10, Daniel 10, 5. Eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, nos seus lombos, cingidos com ouro fino de ufaz. Vai simular de Apocalipse, não parece? Será que é a mesma pessoa? Sem dúvida, é o Senhor Jesus Cristo já aparecendo aí. Agora, verso 16. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios, então abri a minha boca e falei, dizendo, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobre mim, deram-me dores e então não me ficou força alguma. Eu achei interessante que aqui com Daniel, com João, e tinha outro também que quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo nessa teofania, o Senhor aparecendo numa visão de tudo do Velho Testamento, que ele caiu no chão, adorou, ou às vezes caiu como foi morto, e o próprio Senhor Jesus Cristo levantou isso. Falou, não tenho medo, é a mesma pessoa. Então, pastor Bill, mas por que está nessa referência? Eu quero continuar de falar o que eu falei desde o início do nosso estudo, que esta Bíblia é um livro só, revela a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 20. E tudo bem, fora é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para fazer o quê? Salvar o pecador. Porque nós temos 29 livros no Velho Testamento, 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. 39 livros são gastos só para mostrar que nós, como raça humana, não presta. Somos pecadores. Mas que Deus conheceu a maneira pelo qual Ele queria salvar essa raça através do Senhor Jesus Cristo dentro ao mundo, como prometeu no Velho Testamento, que foi cumprido no Novo Testamento. Agora estamos vendo que ainda tem mais a cumprir no futuro. E que João também registrou no livro de João. Então vamos para João, capítulo 1, verso 51. E fala assim, disse, na verdade vos digo que daqui em diante vereis que são abertos os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aconteceu que João viu de novo o Senhor Jesus Cristo. Bom, capítulo 3, verso 13 de João também. 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu, falando do Senhor Jesus Cristo. Então, continuar verdadeiro Filho do Homem em sua conexão com as igrejas, porque é como o Filho do Homem que ele anda no meio dessas lâmpadas de ouro. Já pensou? A presença do Senhor dentro das lâmpadas indica que ele está junto com as igrejas locais, como hoje em dia. Ele está. Pessoas falam, o senhor é fundador de igreja. Negativo, eu sou missionário. Quem é fundador das igrejas é o Senhor Jesus Cristo. E ele que funda. Eu só tenho o privilégio de estar presente quando ele está fazendo a obra. Mas ele anda, ele está presente. Essa razão que na quarta-feira recebemos os
pedidos de oração e oramos sobre os pedidos. Por quê? Queremos só soltar palavras no ar? Não. O Senhor Jesus Cristo está presente como se chama fantasma? Não é assim não, mas está presente. Ele escuta as nossas orações. Amém. Porque Ele é Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, cuja roupa mostra quem Ele é. Eu achei isso super interessante. Ele está vestido com um longo manto e ele cingiu o peito com um cinto de ouro. Naquela época, os soldados tinham couraça assim para dar proteção para os seus órgãos e tudo. Mas o rei tinha couraça de ouro. Então vamos ver, essa obra é super interessante. Não temos tempo para olhar todos os versículos, mas já pode notar em Isaías 6, Ezequiel 10, 2 e Daniel 10, 5. A roupa que alcançava os pés era o manto de reis e sacerdote. E este filho do homem é Amós. O soldado, ele usou a saia assim, até aqui. Quando ele entrava na guerra, na batalha, ele pegou a orla da saia e colocou aqui, virou o bermudão e entrou na batalha. Mas o sacerdote, roupa comprida, o rei, roupa comprida e tudo. Então, mostrando que o nosso Senhor Jesus Cristo não é só sacerdote, mas Ele é rei. E nós damos graças a Deus por isso. Amém. É o vestido Melquisedeque, o manto sacerdotal real, para a glória e para a beleza e para a majestade. E nosso Senhor Jesus Cristo merece tudo. Seu cinto não é da cintura ou dos lombos, como os guerreiros ou os servos, mas era diferente, era para adornar. É o símbolo da dignidade, pertence ao sacerdote e ao príncipe, ou seja, no caso, o rei. É adequada a coroa e ao trono em que o Filho do Homem está sentado, em glória real, mas como o sacerdote que ministrava no lugar santo, cuidando dos vasos do ministério. Lembrem, em 1 Samuel 3, quando ele estava deitado lá, Samuel e o avó chegou nele para acordá-lo. Por quê? A lâmpada do tabernáculo estava apagada. E ele foi chamado para falar com ele, e olha, está apagado lá e tudo. E Deus lhe deu a mensagem sobre ele e o seu ministério. Então, no meio dos candeeiros, João viu o Senhor na sua glória. Eu não sei, eu penso sobre João. Eu penso, como dentro de tudo isso, como ele ia descrever? Mesmo com o português enrolado seria difícil. Mesmo em inglês seria difícil descrever tudo que ele viu lá. Mas nós temos que entender que a Bíblia é inspirada por Deus. Deus usou João para escrever o que Deus queria que ele escrevesse. Eu acredito que cada palavra, cada sentença, Deus é quem é o autor. E ele usou o vocabulário do seu servo para escrever. Então eu confio que Deus ajudou João para escrever a descrição que ele viu, porque humanamente não tinha jeito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como algo lã, como neve. Lã e neve, na palavra de Deus, indica que pureza. O nosso Senhor Jesus Cristo é puro e tudo. Então, continuando os olhos como chama de fogo. E também tem outra descrição sobre isso que vamos ver daqui um pouco. Chama de fogo, penetrante. Quantas vezes você foi chamado? Talvez quando. Eu imagino que Henrique passou muito disso, sabe, sendo chamado
para a diretora da escola. Ele fez arte na aula, e a diretora olhando para ele, com aquela vista, olhos penetrantes. Não é? Os meus filhos nunca fizeram arte, não. O Henrique nunca fez arte também. Bom, vamos deixar aquilo lá. Meus filhos, quando uma coisa interessante, o nosso ministério, o Samuel, com 3, 4, 5 anos de idade, ele não quis ir na escola, no berçário, na escolinha, tudo, com sua própria mãe. Então, ele sentou no primeiro banco. Sentou lá. E às vezes ele começou a mexer, eu só olhei para ele. Ele tentava. Olhos penetrantes. Olhos penetrantes. Tá bom. Olhos como chama de fogo, penetrante. E de juízo. Agora segura a mão, vai para Apocalipse. Hebreus. Outro Apocalipse. Hebreus, capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e tenhamos firmemente a nossa confissão. E verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo vendo a função dos seus olhos, penetrar, entender, julgar também. Ele está aqui para julgar a gente e ter misericórdia com a gente para honrar o Senhor. É a razão que Ele está conosco. Sua cabeça e cabelo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, mostrando sua pureza, a pureza intensa e majestade magnífica. A mesma figura usada com respeito ao anjo, ancião de dias, em Daniel 7:9. A designação e descrição de pai e filho eram iguais, tendo a perfeição absoluta e divina, sendo atribuída igualmente a ambos. Nós temos de entender que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Às vezes, a gente pensa e fala, não, mas nós adoramos um Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí nós falamos, mas peraí, são 3. Como é que é um Deus e 3 pessoas? Eu vou te explicar como. O que eu explico? Eu não sei, mas a Bíblia tem claro. Eu assim. É simplesmente assim. Deus falou, acabou. Tem gente que fala, Deus acabou, eu creio. Deus falou, eu creio, então é assim. Não, negativo. Deus falou, é assim, pronto. Se eu entender ou não, Ele falou, Ele mostra claramente o fato que Ele é e o Filho e o Espírito Santo é Deus. É por lã e nele que a purificação do pecado é descrito em Isaías 1:18. Fala assim, o versículo 20, então aguem-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Como que para mostrar qual completa é essa limpeza, o qual completa é a transformação de escarlate para neve, de carmesim para lã. Pensa bem, tem mais de nós que tem vestido vermelho,
você quer passar uma tinta para fazer esse vestido de branco. Tem como? Não tem. Pode colocar tanto que for que quiser e nunca vai tampar aquilo. Não tem. Donas que já lavou roupa dos seus maridos que trabalhavam talvez na roça, pegando aquela massa pé, encardido na roupa e tudo. É fácil tirar? Não é. O vermelho é uma coisa difícil tirar. Pense sobre a sua vida. Antes que você colocou a sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você lembra das bobeiras que você fez? Eu lembro, eu gostaria de esquecer, tem coisas que vêm na minha mente que eu gostaria de esquecer, mas nós fomos completamente limpados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. É uma coisa gloriosa. Aí eu lembro, depois que eu aceitei Cristo como meu Salvador, eu lembro onde eu estava sentado. Eu sentei no banco lá na escola, perto de um amigo meu, e foi depois uma aula da Bíblia, e naquela época podia ter aulas antes de abrir a escola, numa sala lá, e eu tentei falar de Cristo para ele, e parece que o diabo, não é verdadeiro não, mas parece que o diabo estava sentado no meu ombro. Eu tentava falar, olha, sabe que todos nós somos pecadores, que Cristo morreu por nossos pecados e para a gente só arrepender do pecado e colocar nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos perdoar de todos os nossos pecados. Parece que o diabo estava lá, misericórdia, então você não sabe nada, essa é mentira e tal. Verdadeiramente não, mas tinha aquela consciência lá. Mas eu dou louvores a Deus, que podemos ver na Bíblia que, olha, se for diabo falar assim, eu falaria, seu diabo, Deus te repreende. Mas eu tenho certeza que quando Deus falou que ia me perdoar de todos os meus pecados, Ele cumpriu a sua palavra e me perdoou de todos os meus pecados. Pode fazer minha volta e vai-se embora. Amém. É assim, nós estamos conhecendo o Senhor Jesus Cristo assim. Vem e argue, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, bem escuro, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, puros. Essa é a sua vida, essa é a minha vida. Podemos ter, eu lembro, eu falei com meu avô sobre Cristo, ele falou, não, meu filho, eu troquei as suas fraldas. E só para jogar vergonha na gente e tal. Eu troquei, por enquanto você está falando comigo como posso ser salvo, foi isso que eu estou falando mesmo. Está falando mesmo, porque Deus perdoou o pecado. Escarlate e carmesim representado a extremidade da impureza humana e da culpa. A neve e a lã é a perfeição da pureza divina. E pensa, nós passamos da escuridão para a luz. Essa é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 1 João 1:8 a Deus fala, se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dizermos que não pecamos, fazemos Ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém. Então, continuando, somos aperfeiçoados através da beleza que Ele coloca sobre nós. Eu achei essa super interessante, porque, olha em Ezequiel capítulo 16, 14. E correu
de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, e eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Deus que faz a gente ser bonito diante dele mesmo. Em Cantares 5:11 fala: sua cabeça é como o ouro mais apurado, e os seus cabelos são crespos, pretos como um corvo, que descreve a perfeição e beleza natural. Mas em Apocalipse diz que são brancos como lã e neve, como se descrevesse a perfeição da pureza e glória celestial. Está vendo? O natural comparado com o espiritual. O natural, preto, crespe tudo. É raramente que eu vejo uma mulher com cabelo branco hoje em dia. Não é? Tem duas senhoras aqui hoje que quer me esconder. Eu dou graças a Deus que eu nunca coloquei no cabelo dela. Mas eu sempre achei interessante. Uma senhora vai andar com o cabelo pretinho com seu marido. E o marido tem cabelo branquinho, desmentindo a idade dela. Ela quer esconder a idade colorida dos cabelos e o marido está desmentindo com o cabelo branco. Mas você não faz nada com o Apocalipse. Mas é interessante. O Apocalipse diz, então, brancos como lã. Caiu. Como fala lá em Goiás, nós conserta. Isso. Tá bom, os olhos dele eram como chama de fogo penetrante, queimando e procurando. Eles são como os olhos mencionados em Ezequiel, ligados à glória divina. Nós temos um Deus que é onisciente, Ele sabe de tudo. Amém. Ele sabe o que eu estou pensando agora. Ele sabe o que eu pensei ontem. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã. Ele sabe de tudo. Ele sabe os perigos que vamos entrar. Ele sabe as questões que vamos responder. Ele até sabe como é que vamos responder. Ele sabe de tudo. É maravilhoso ter um Deus assim. Não um Deus morto, mas um Deus vivo. Eu dou louvor a Deus porque tudo diz que Ele sabe sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. E Ele é abençoado. É incrível. Eu costumo me perguntar: vocês me conhecem? Vocês vão visitar isso aqui hoje que não me conhecem. Vocês me conhecem? Josimar, nós conhecemos por muitos anos, não é? Você me conhece? Você conhece a parte que eu quero mostrar e você conhece a parte que eu não vou te esconder. Mas porque eu sou mesmo, se não conhece. Mas Deus me conhece ainda me ama. Essa é mais incrível do que explicar treinar. Eu não quero. Mas esse é o Senhor Jesus Cristo que nós estamos conhecendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 23. Os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, em toda a terra, em Crônicas 16:9. Todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem elas têm que fazer ou prestar contas. Hebreus 4:13. Nós temos que entender que o Senhor, sabendo de tudo e perdoando tudo e amando nós todos que tem Cristo como Salvador, Ele vai julgar a gente. Ele corrige os seus filhos. Aqui Hebreus, mais tarde, fala: se ficarmos sem correção, nós que somos filhos de Deus. Somos bastardos, a palavra de Deus fala. Então nós precisamos dessa correção. Ele procura no coração e experimenta os pensamentos.
Os olhos penetrantes em busca de tudo são aqueles aqui atribuídos a Cristo. Olhos que não apenas olham para nós, mas olham através de nossos olhos da chama celestial. Eu podia falar tantas coisas, mas eu vou continuar. Quando ele vem para julgar e fazer a guerra, é dito: seus olhos são como uma chama de fogo. Tais são os olhos que choraram na sepultura de Lázaro. Lembra? O versículo mais curto da Bíblia. Qual é? Jesus. Eu posso memorizar, não é? Jesus chorou. Mais curto. Olhos penetrantes, olhos de julgamento, olhos de conhecimento, olhos de sabedoria, tudo. Chorou também. É um fato nosso. Então hoje estamos aqui para conhecer o Senhor, que chorou sobre Jerusalém também. Ele falou que Jerusalém queimado os profetas, quantos deles quiseram juntar com a galinha junto dos seus pintinhos, mas os vossos não quiseram. Então nós temos um Salvador que tem olhos penetrantes, olhos de julgamento, mas olhos de carinho, de misericórdia, e olhos que choram pelo homem que recusa de arrepender-se do seu pecado. Hoje, vamos parar por aqui. Mas eu quero fazer um desafio. O Senhor Jesus Cristo conhece você. Ele te conhece. Ele conhece cada pecador, ele conhece cada pecador salvo, e todos nós somos pecadores. Ele conhece, mas mesmo assim ele não sabe. Agora, você conhece o Senhor como Salvador. Mateus 7 fala que muitos naquele dia virão e vão dizer que Senhor, profetizamos o seu nome, fizemos muitas maravilhas no seu nome, miramos e tudo. E o Senhor Jesus Cristo vai falar o quê? Apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. Os que fazem iniquidades. Fazer um milagre é pecado? Maravilhas é pecado? Falar no nome do Senhor Jesus Cristo é pecado? Sem conhecer o Senhor Jesus Cristo como Salvador, é considerado como se for pecado, que não é Cristo. Hoje, se tiver alguém que não tem essa segurança que já colocou a sua fé em Cristo, hoje é a hora para realmente resolver esse problema. Amém? Amém. Vamos lá. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pelo conhecimento que nós estamos adquirindo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que as nossas vidas possam ser como lã, como a pureza do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a ter pensamentos puros, objetivos puros, alvos puros, enfim, tudo que vai agradar ao Senhor. Abençoe a nossa trabalho, a lanche que vai ser servido, para que possamos comungar juntos e abençoe o povo que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu acho que dirigir assim, para o povo, é conhecer os visitantes. Tem várias pessoas que eu acho que pelo menos eu não te conheço. Tá? Porque é de nós está em pé e ele vai apresentar cada pessoa. É de nós. Apresenta. Oi? Silvio. Agora você é meu grande amigo, seu Silvio, viu? Eu tenho outro amigo Silvio lá em Catalão, meu grande amigo. Seja muito bem-vindo. Amém. Mora aqui em Maguari? Ainda não. Vai mudar para cá? Já bebeu água aqui? Não bebeu? Muito bem, então tem que ficar agora. Seja muito bem-vindo, seu Silvio, viu? Tem outro? Terceiro.
casa. Só o planejamento. E a prata da casa lá. Ele já está cá. Ó, seja muito bem-vindo. Eu sou meio surdo, eu sou estrangeiro, meus nomes complicados muitas vezes eu não tenho, mas me perdoe, ainda está bem-vindo, viu? Amém. Tem outro? Tem. Foi deitado, viu? Todo mundo, é ela. Amém. Está bem-vindo também. Eu moro aqui em Araguari, então volta sempre também, viu? Tem tudo, Gabriel, está aqui, são meus filhos, viu? Amém. Amém. Então, só todo mundo. Aqui todo mundo está bem-vindo. Aqui o Mickey está bem-vindo. Ele contou muito. Ele operou no nariz, mas não podia andar. Já pensou? Amém. Vamos ficar em pé. Em nome da